Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos falar com Alexandre Meirelles. Olha, eu vou dizer que é difícil atribuir as qualidades a este profissional, mas nós vamos deixar que ele nos conte aí um pouquinho, né, de suas multifacetas artísticas. E aí depois você faz aí, você decide quem é esta fera de Alexandre Meirelles. Aproveita, já faz a sua inscrição, você já está aqui no canal com a gente. Ativa o sininho para que você seja avisado aí das novidades do canal Teatro Entre Fotos. É um prazer imenso, Alexandre Meirelles, receber você aqui no canal e muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Não, sou eu que agradeço de coração, obrigado. É uma honra estar batendo esse papo com vocês. Eu sempre vi os colegas conversando com vocês, ficava super na vontade de compartilhar também um pouquinho da minha trajetória. E agora eu estou muito feliz em saber que eu estou aqui com vocês em 2022, abrindo aí uma das primeiras entrevistas do ano. Então, eu estou aqui, sou de vocês. Vamos Que lá. bom, Alexandre. Alexandre, fala uma coisa para a gente. Quem é que descobre quem? Você descobre o teatro descobre você. E como é que conhece? Como é que conhece, assim, conhece não? Como é que começa isso tudo, né? Essa paixão pelo teatro? Olha, Maurício, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que o teatro ele já estava já no meu coração já há muito tempo. Ele começou, na verdade, quando eu tinha, eu acho que 5 para 6 anos. Eu costumava muito ir para o sítio da minha avó. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Não sei se as pessoas conhecem, do ladinho ali de Bauru. E a minha avó, a minha família tinha um sítio, né? E nós passávamos as férias nesse sítio. Eu não via a hora de chegar o período de férias para poder ficar 2 meses lá com a vovó. E eu me lembro que naquela época, como os meus primos já estavam maiores, eu não tive primos da mesma idade que a minha. Então eu ficava muito sozinho com a avó, com a dona Helena Meirelles. Inclusive o meu nome artístico é em homenagem à minha avó materna. E lá eu me lembro que eu ficava fazendo teatro para as vacas, para as nuvens, para os bichos. A avó dizia isso para mim, ela falava, meu Deus, esse menino gosta de conversar, e ele fica conversando com os bichos, com as plantas, ele começa a inventar histórias olhando para o céu. Será que esse menino é normal? Não sei o que, na grande sabedoria, né, de pessoa do campo, humilde. E aí eu me lembro que vovó sempre ficava muito intrigada, né, por ver um menino de 6 anos construir histórias, né, construir histórias, vendo bicho, vendo planta, vendo céu. E eu acho que a partir daí eu comecei a entender um pouquinho do que é essa coisa de brincar de ser outra pessoa, brincar de ser uma outra, viver uma outra história que não seja a sua, né? E o teatro acho que veio para isso mesmo na minha vida. E eu acho que ele sempre estava junto comigo, sabe? Porque quando eu vim para São Paulo, eu entrei no mercado corporativo, mas lá em Marília eu já sabia já que eu ia viver de contar histórias, porque eu tive uma família muito rica nesse sentido, né? Em termos de antepassados, né? Eu tive tios incríveis, meu tio Mané, meu tio Avelino, a minha própria avó Helena, são ótimos contadores de história. Papai também, meu pai, falecido pai João Américo de Souza, que Deus o tenha, também foi um grande contador de histórias, e eu acho que eu devo muito isso a eles também, sabe? Porque para uma criança entrar no universo desses contadores de história e se imaginar, né, e ter o poder da imaginação, né? Porque a criança ela vai imaginando, né? Os adultos vão contando as histórias e a gente vai imaginando, né? A gente vai desenhando na nossa cabeça essas histórias. Eu acho que ali começou. Eu acho que foi ali. Certeza. A sua avó chega a ver as suas atuações assim como profissional, como ator profissional? Não, não. Não. Infelizmente, não. Vovó não chegou a me ver em cena. No ano que ela faleceu, era o ano que eu estava saindo da escola de teatro. Ela não teve a Tá. oportunidade de vir assistir as minhas peças. Na época, no Teatro Escola Macunaíma, onde eu me formei, né, que era uma excelente escola, eu não sei como está hoje em nível de profissionais, mas era uma escola que dava uma estrutura muito interessante para quem queria tirar o DRT e para quem trabalhava também, né? Naquela época eu trabalhava já no mercado corporativo, mas mesmo assim, em paralelo, eu já estava já fazendo teatro amador, eu já estava já envolvido com as questões artísticas, fazendo oficinas,
participando de cursos, workshops, na medida do possível que eu podia dar uma escapadinha do mercado corporativo, estava eu lá fazendo alguma coisa relacionada ao teatro. E aí eu me lembro que quando eu estava no mercado corporativo, eu comecei já a vislumbrar a minha saída, né, do mercado corporativo para poder encarar a carreira de ator. Porque enquanto você está na escola de teatro, você acaba entendendo que o ator, que a profissão de ator, é uma profissão muito ingrata, no sentido de oportunidades mesmo, que são dadas, né, quando você sai de uma escola de teatro. Né? Ao sair de uma escola de teatro, o ator se depara com um universo muito de panelinhas, de pessoas que já estão já na trajetória, já estão já unidas, né? Já estão trabalhando junto, e aí você acaba meio que tendo que ficar à deriva e ver onde que você vai encontrar, onde você vai encontrar a tua turma. Né? O ator ele precisa estar atento a isso, porque às vezes a turma da tua escola, a turma que você se formou, não vai ser a sua turma de trajetória artística. Mesmo porque, se eu contar agora nos dedos, as pessoas que se formaram, eu acho que minha turma na época, a minha peça de formatura foi Burundanga. Imagina, Burundanga, com o finado Carlos Baccelli, que dirigiu, e eu me lembro que nós éramos, acho que 17 atores. Desses 17 atores, desse elenco que tinha ali, 2 continuam na profissão, até onde eu estou sabendo. O restante foi fazer outras coisas, porque entenderam que o ofício é um ofício que exige persistência, existe resiliência, exige de você uma postura de coragem, sabe, diante do que vai acontecer. É inseguro, é incerto, porque você faz uma peça, já tem que estar pensando nas 2 outras próximas, sabe, para você poder se manter. Enfim, eu fui entendendo isso dentro do mercado corporativo, e aí quando eu saí um pouquinho mais preparado, porque eu fui planejando as coisas com muita calma, sabe? Eu acho que foi por aí, viu, Maurício? A minha não decepção e a minha não desistência do ofício, sabe? É Eu acho interessante que você deve aí. tocar nesse assunto, Alexandre, porque assim a gente tem aqui no canal muita gente que está saindo de escola de teatro, né, que está começando, iniciando a carreira, tal. E às vezes há uma brincadeira quando diz assim, que recado você daria para essas pessoas? E o ator brinca e fala assim, né, desista, né? E depois justifica o porquê. Mas é bacana essa tua fala para dizer que, olha, não é fácil, né? É uma profissão como qualquer outra que ela tem que amadurecer, né? Que ela leva um tempo. Então, assim, você está a fim de encarar isso como qualquer outra profissão, né? A gente tem um monte de gente que se forma em direito e não exerce a profissão, a gente tem engenheiro e não exerce a profissão. Enfim, teatro É é uma verdade. profissão que nem todo mundo vai. Só que assim, o teatro ele te dá ferramentas também que você vai carregar para o resto da vida, né? Estando, É, atuando ou não, é. né? Eu acho que te dá O uma. teatro me deu muita coisa. O teatro me deu muita coisa, Maurício. Eu sou muito grato a tudo que o teatro me proporcionou em termos de cultura mesmo, sabe? Não só a cultura, mas eu estou dizendo que é uma coisa que vai muito além, porque o teatro ele nada mais é do que um exercício de autoconhecimento profundo, sabe, do ser humano. Porque para você dar vida a um personagem, você tem que se conhecer muito bem, você tem que saber se acessar muito bem. Né? Eu digo isso e não é de uma forma romantizada, não, é de uma forma muito consciente de uma pessoa que viveu isso na prática, sabe? Porque a partir do momento que você começa a viver outras histórias que não são as suas, né? A partir do momento que você pega um texto na sua mão, eu tenho todo um ritual, sabe? Quando eu vou começar um processo, eu tenho muito carinho pelos convites que recebo e pelos projetos que eu comecei a iniciar através da minha necessidade de querer de querer falar os meus sonhos, né, de querer mostrar o que eu queria enquanto artista. Mas voltando um pouquinho, eu vou dizer o seguinte: geralmente o ator ele tem que ter essa consciência de que dentro da vivência da construção do teu personagem, você tem que ter muita, mas muita coisa para poder se ancorar, sabe? Para poder se munir. E a gente tem milhões de possibilidades que podem te ajudar, te auxiliar a construir o teu personagem, né? Mas eu acho que parte do princípio, primeiro, do ator se ouvir, do ator se entender, né? Do ator falar assim, poxa, eu consigo me acessar, eu sei que eu vou emprestar minha voz, eu sei que eu vou emprestar o meu corpo, eu sei que eu vou emprestar o meu pensamento para uma personagem, né? E aí eu tenho que ver onde que eu vou buscar referências, né? O ator tem que ser um bicho observador, o ator tem que observar a vida.
né? Às vezes a gente vai numa peça de teatro, a gente vê um personagem que você fala, não, não é possível, na vida real esse personagem não existe, né? Mas se você olhar no metrô, no vagão do metrô, você vai encontrar uma pessoa parecida com aquilo que você viu ali no palco, sabe? Ou você vai ver numa praça um morador de rua fazendo alguma coisa que você viu no teatro, que você achou absurdo, mas que está na vida, sabe? O teatro é a vida, né? O teatro, eu acho que o grande barato do ator, tanto para a construção do personagem, é saber se observar primeiro, para depois poder começar a observar o que tem ao redor, sabe? Se munir de artes plásticas, tudo para mim é material, sabe? Para a construção de um personagem. Para mim, a música é material, as artes plásticas é um material muito rico, o cinema é um material incrível, né? De construção de personagem. E eu acredito muito nessa linha, sabe? Eu fui criado assim, eu acho, através das pessoas com as quais eu fui me relacionando durante a trajetória, e eu fui meio que criando essa filosofia, né? Eu digo que é uma filosofia minha própria, e eu tento, na medida do possível, inspirar e passar isso para meus alunos, para as pessoas que estão junto comigo, que me dão as mãos aí nessa caminhada aí. E aí daí depois já veio já as ambições, aí eu já estava já com, né, já com uma certa idade, e a vontade de sair de Marília, porque eu via que Marília era uma cidade muito pequena, ela não abarcava, ela não abraçava o poder dos meus sonhos. E eu falei, mãe, eu vou ter que ir para São Paulo, eu acho que eu vou morar com a tia, e lá eu vou tentar ver o que eu vou fazer da minha vida. E saí de Marília. Marília era uma cidade, naquela época, era uma cidade muito gostosa de se viver, uma cidade calma, tranquila, mas eu percebia que ali eu não podia ser de fato o que eu queria ser, que era fazer teatro. E eu já fazia curso amador lá em Marília. Lá em Marília tinha um curso. Marília teve um festival de teatro muito importante na cena teatral de São Paulo, lá nos anos 80. Tinha um grande festival de teatro lá. Eu fiquei sabendo depois disso. Aí lá eu conheci eu ia muito na biblioteca fazer trabalho para a escola. E nessa ida à biblioteca eu fiquei sabendo de uma oficina de teatro para crianças e adolescentes. E eu fui fazer essa oficina. E esse curso de teatro lá em Marília, que eu estava fazendo, ele acabou me possibilitando ter boas notas na escola, ele acabou me deixando um pouco mais alegre, mais feliz com a vida. Mamãe sentiu essa diferença, sabe? Mas, infelizmente, lá não tinha como continuar com isso, porque era um curso muito, muito básico mesmo, né? Não tinha faculdade de artes, não tinha faculdade de dança, não tinha nada disso. Marília é um grande polo de universidades, mas universidades mais para a área de exatas, de humanas tem muita pouca coisa. Então eu acabei vislumbrando isso. Mamãe sentiu que lá dentro desse curso eu acabei me desenvolvendo bastante. E isso ficou dentro do meu coração. Isso foi uma coisa que foi acalentando. E uma das ações que eu fiz nessa época, precisa ser contada, precisa ser registrada, que foi a criação de um grupo infantil que eu criei com os meus amigos da rua, que era um grupo chamado Arco-Íris, eu não me esqueço disso. Arco-Íris. Eu falei assim, eu vou ser o diretor do grupo Arco-Íris. O que consistia o trabalho desse grupo? Esse grupo nada mais era do que os meus amigos mais próximos. Eu falei, gente, vamos começar a dublar, fazer dublagens de músicas infantis, vamos se apresentar nos orfanatos, no asilo, vamos levar um pouquinho de música alegre para essas pessoas, tal. E eu acabei criando esse grupo, eu fazia a coreografia, olha isso, eu criava as coreografias das músicas. Então, minha amiga querida Karina, ela vai ser testemunha disso, porque ela foi a grande estrela do grupo, e daí eu chamei mais 2 meninos para ser bailarinos, e daí a gente ia com uma vitrolinha, a vitrolinha da minha tia Isaura, a gente ia para o asilo, ia para o orfanato, a gente ia fazendo dublagens de músicas infantis. Naquela época era o quê? Balão Mágico, Trem da Alegria, Xuxa, Angélica, as apresentadoras todas de TV. E aí isso a minha mãe sempre achou que eu tinha essa vibe pro artístico, né? Mas nunca me deu muita trela. Aí eu falei, mãe, então eu vou para São Paulo, eu preciso ir para lá. Eu lembro que eu fiz todos os vestibulares de Marília, eu fiz errado, de propósito. Eu preciso falar. Mamãe já sabe dessa história, mas eu preciso contar para ela agora, deixar isso registrado. Eu fiz de propósito mesmo, eu errei tudo para poder passar em São Paulo. Daí falei, mãe, passei lá em São Paulo, vou ter que morar com a tia.
Ah, que pena, né? Queria tanto ter ficado Que aqui. pena, mãe. Pena, que pena. Eu queria muito ficar aqui, mas não vai dar. Mãe, vou ter que ir para São Paulo. Foi assim que eu fui para São Paulo, né? Fui morar com a minha tia e ali tudo começou. Eu já sabia já que o teatro, eu me lembro que a primeira peça que eu vi aqui em São Paulo, assim que eu cheguei, foi no Teatro Aliança Francesa, A Serpente, do Nelson Rodrigues, com o grupo Tapa. Naquela época, eu acho que o Tapa estava ocupando o teatro. Isso, eu cheguei em 95, eu devia comecei a ver teatro acho que em 96, né? Porque eu esperei me estabilizar primeiro, para depois começar a consumir cultura. E eu me lembro que isso me impactou bastante. Eu vi a Clara Carvalho, que é a minha, né, grande amiga hoje, eu conheço ela, sou colega de profissão dela, e tenho muito carinho pelo trabalho, pelo artístico dela. Então, conheci toda aquela galera do Tapa e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, poxa vida, essas pessoas são o que eu quero ser lá na frente. Então, eles me inspiraram indiretamente, sabe? E mal sei, eu já falei isso para Pâmio, Marco Antônio Pâmio também, que foi um outro cara que foi uma peça linda que ele produziu com recursos próprios dele, que foi o Pobre Super-Homem naquela época. Eu me lembro que eu assisti acho que umas 4 vezes esse espetáculo. Isso mexeu muito comigo. Então, toda vez que eu encontro com o Pâmio ou com a Clara, eu sempre falo assim, olha, eu faço teatro por causa de vocês. Eu sempre faço questão de deixar isso claro, porque eles realmente foram inspirações para mim, entendeu? O Sérgio Mastropáscoa também, que é um grande ator, também talentosíssimo, acho que já contribuiu aqui para o canal, e que eu sou também muito fã e muito grato também por toda a sabedoria que ele compartilha com a gente, sabe? Então, eu tive alguns anjos aí nessa de ancoragem, sabe? Assim, de apoio dentro desse ofício que me inspiravam muito e que me faziam acreditar que eu devia seguir adiante, sabe? São esses artistas todos que eu gostaria de reverenciar, né? Além do grupo que eu fiz parte durante 11 anos, né? Que foi o Núcleo Experimental do Zé Henrique de Paula, com a Inês Aranha, a Fernanda Maia, né? Essa turma toda aí que também foi um apoio muito grande para mim em termos de inspiração, né? Porque éramos artistas que estávamos saindo da escola e começamos a fazer teatro juntos e de repente nasce o Núcleo Experimental e a gente começa a fazer muita coisa legal. A gente fez muita coisa bacana. A trajetória foi muito linda dentro do teatro do Núcleo Experimental. Eu É fiz claro assim, parte. né, Alexandre? Eu acho que toda essa experiência, quando você começa a contar lá de baixo, né, lá dos 12 anos como office boy, eu acho que tudo isso te deu repertório para ser o ator que você é hoje. Você cita pessoas que são conhecidíssimas aí no teatro e referência, e isso também fez você ser a referência que você é hoje, né? Esse ator tão nobre, tão grande aí que é o Alexandre. Hoje, que eu sei que a sua vida é cheia de coisas, como é que você distribui o seu tempo dentro dessas várias funções que você ocupa no teatro? Pois é. Eu tento fazer um pouco de milagre às vezes, né? Mas agora com a questão da pandemia, a gente acabou fazendo muito através das telas, né? Eu sempre brinco que eu estou cansado dessa vida de telas, mas a gente acabou se adaptando e acabou chegando no consenso de que isso, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que lidar, né, com essa realidade. Mas eu me lembro que durante a pandemia, eu sou produtor também, eu passei a produzir a partir... Em 2016 já começaram já a nascer as minhas primeiras necessidades de me expressar como artista. Né? O que eu quero dizer enquanto ator, né? Não mais viver o sonho dos outros. Eu sempre brinco com isso, porque... Brinco não, falo sério. Porque quando você é ator, você é convidado para fazer um trabalho, né? Você é convidado para fazer uma peça, mas não é você que idealizou esse projeto. Isso não saiu do teu coração, saiu do coração de uma outra pessoa. Você está lá ajudando, apoiando esse sonho. E em 2016 eu comecei a ter realmente a vontade de começar a dizer coisas que saíssem daqui de dentro e que me fizessem expressar como ator, como artista, tal. E aí veio a necessidade de me tornar produtor também, porque eu comecei a perceber que o ator ele precisa ter muito essa consciência do empreendedorismo, né? Do empreender, mas não empreender do capitalismo, disso, empreender do coração mesmo, de acreditar nas coisas que você quer falar e correr atrás. E aí você tem que se cercar de tudo que tem aí à sua disposição, né? De tudo que o mercado oferece para você, para poder te dar condições para você realizar as suas coisas, né? Então, eu nunca fui uma pessoa de grandes posses, então eu tinha que ir atrás de recursos públicos, né?
Então, eu comecei a estudar muito os editais, eu comecei a estudar muito a lei de fomento ao teatro, eu comecei a estudar Lei Zé Renato, né, todos os projetos que a gente havia, que eu tinha em mente, eu falei, poxa, eu vou tentar direcionar para esses canais para ver se eu consigo alguma coisa. E aí as coisas, lá atrás, no comecinho, eu já estava um pouco mais envolvido com a arte-educação. Além disso, né, junto com a carreira de ator, eu tenho a carreira de arte-educador. Né? Eu sempre fui arte-educador, eu sempre dei aulas de teatro para iniciantes, para atores profissionais, recém-formados. Eu sempre gostei muito dessa coisa do compartilhar, né? Do partilhar um pouquinho do conhecimento. E para criança, então, é um trabalho que eu faço desde 2012, e eu sou muito feliz em dizer isso, porque também foi outra possibilidade que o teatro me deu, uma outra vertente, né? Porque o teatro não é só ator, não é só ser diretor, né? O teatro, ele te oferece outras coisas também para você se divertir, né? Divertir de forma séria. E aí eu me lembro que com a pandemia eu comecei a fazer as coisas totalmente online. Com a produção, eu produzi, né, em 2017 com amigos muito queridos, muito talentosos, o Bairro Coledoscópio, que eu e meu parceiro o Zé Maria, a gente resolveu investir num texto inédito aqui no Brasil, que nunca tinha sido feito. É um texto do equatoriano chamado Carlos Gallegos, um texto chamado Bairro Coledoscópio. Aí eu entrei em contato com esse Carlos Gallegos, olha lá o abuso, ó, tá vendo? A pessoa sai de um festival de teatro, gosta da peça, fica enlouquecido pela peça, pega o nome do autor, do produtor, do diretor, passa um e-mail para eles dizendo que você quer traduzir a peça para o Brasil e fazer aqui e tal. E, para minha surpresa, eu recebo um e-mail lisonjeadíssimo, super feliz em ter a honra de ter um texto dele produzido aqui no Brasil. E eu falei, jura, Carlos, muito obrigado, não sei o quê. Daí já fizemos uma live, já entramos pelo Skype, já conversamos, fomos trocando ideia. E ele falou, não, pode traduzir o texto, vai fazendo aí o que der para fazer, e eu vou ficar muito feliz de ter vocês fazendo um texto meu aí no Brasil. E aí pintou a ideia do projeto do Bairro Coledoscópio. Nisso, me deram as mãos pessoas talentosíssimas, né? A Marcela Piscin, que foi a diretora do espetáculo, o ator-criador, que foi o Thiago Carreira, que é a peça. Quando eu sentei na cadeira para ver essa peça, lá naquele festival de teatro em Santos, eu já tinha visto já o Carreira fazendo isso, que é um grande amigo meu, o Thiago Carreira. Eu já falei, essa peça é para o Carreira, não era nem para mim como ator. Eu já vislumbrei uma outra oportunidade, falei, não, eu acho que eu vou produzir essa peça, eu quero produzir. E aí eu vim para trás da produção. E aí foi onde tudo começou. Montamos com recursos próprios, estouramos a verba, estreamos a peça, e aí depois veio a pandemia. Com a pandemia, eu corri atrás do projeto e a gente acabou viabilizando ele através da lei do PROAC. Isso foi um passo mesmo de produção, de produtor, que eu tenho o maior orgulho de falar, porque às vezes você não acredita muito no seu taco, às vezes você acha que as oportunidades estão demorando para chegar, mas se você persistir, elas chegam. Elas chegam. Eu sou prova viva disso. Eu não desisti em momento algum das coisas que eu acreditei em fazer, e tanto como arte educadora, a primeira vez que eu entrei numa sala com 40 crianças, eu nunca tinha tido a experiência de dar uma aula, e eu fui pelo coração, eu fui pela intuição, eu fui pelo... errei bastante, já errei, vou continuar errando, todos nós erramos, mas eu acho que quando você acredita muito no que você está fazendo, naquilo que você está fazendo, e você acredita na responsabilidade disso chegar no coração de outras pessoas, então as coisas acabam sendo viabilizadas naturalmente, sabe? O universo vai trazendo para você isso. Eu tenho esse lado místico também, um lado de acreditar que a espiritualidade também te ajuda muito para poder fazer você centrar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do que você é. E aí eu fui dando mão com muitas pessoas legais, muitas pessoas bacanas. Eu falo dar as mãos porque eu acho linda a imagem de você segurar na mão de pessoas que você confia, sabe? Pessoas que você vai entregar o teu sonho, né? Você vai entregar um projeto que você pensou para aquelas pessoas. E aí, quando você vê que essas pessoas também têm o mesmo brilho nos olhos que você tem quando você vai falar do projeto, aí você fala, pronto, eu estou com as pessoas certas. Né? E acho que tudo isso foi possível graças ao encontro de pessoas que estavam no lugar certo, na hora certa e com o coração aberto para poder receber esse projeto que foi o Bairro Coledoscópio. Foi minha primeira produção. E já tem outras, tá? Já tem outras aí enfileiradas na fila. Você fala em chegar, e assim, a gente viu uma frase sua num vídeo que diz assim,
A casa daquela avó, um local, né, que você considera como se fosse a casa daquela avó em que a gente recebe a todos com café e bolo. Para quem não sabe de quem, do que, né, de que espaço a gente está falando, a gente está falando da casa da Gioconda. Como é que você chega na casa da Gioconda, Alexandre? Pois é, foi tão. Esse encontro foi outro encontro também que a vida me proporcionou e que eu sou muito feliz em fazer parte dessa equipe, fazer parte da história da Casa da Gioconda. Eu surgi na Casa da Gioconda logo depois que eu saí do Núcleo Experimental em 2016. Em dezembro de 2016, eu deixo o Núcleo Experimental e em março de 2017 eu começo a sonhar lá dentro da Casa da Gioconda. Eu cheguei na Gioconda através de um convite, né? Eu fui fazer uma leitura dramática de um texto do Milton Moraes Filho, que é o proprietário e criador do Teatro da Gioconda, dramaturgo, é um cara incrível, super generoso. E aí eu fui ler o texto dele e acabei conhecendo o espaço. Na verdade, era uma casa mesmo, era uma casa, de fato era uma casa. E eu fiquei muito encantado com aquele espaço. Eu comecei a perguntar para ele o que eles estavam fazendo lá, o que eles criavam. Eles abriam um espaço para grupos ensaiarem a princípio, porque o grupo, o Teatro da Gioconda já tinha estava meio que adormecido, não estavam fazendo coisas, né? Eles tinham sido ponto de cultura 2 anos antes, alguma coisa nesse sentido. E o Milton falou: olha, se você quiser fazer alguma coisa aí, faz. Aí eu falei, meu Deus, eu vou pegar aquela turma, que foi minha última turma, lá no Núcleo Experimental. Eles ficavam me cobrando muito, né? Eles falavam, poxa, quando que a gente vai voltar de novo a ter aula? Quando que a gente vai poder estudar de novo, tal? Mas eu não tinha lugar, né? E eu estava em processo de luto ainda também, sabe? Para poder entender esse desligamento de um grupo que você ficou durante 11 anos, né? E aí luto no sentido, entre aspas, tá? Não é de sofrência, nada disso. Foi um luto necessário mesmo, para você entender o que você vai fazer agora, né? Pô, agora eu estou sozinho, não tenho mais um grupo, né, para poder estar junto e segurar a mão. Eu vou ter que começar a seguir sozinho. Aí eu chego no Teatro da Gioconda, o Milton com esse coração imenso que ele tem, ele me dá a chave nas mãos e fala, olha, faz aí o que você quiser. Aí eu comecei a fazer uma oficina de teatro, né, que começou meio que sem querer, o Ser Humano Artista, que é uma oficina que eu tinha já antes. Aí eu pensei, falei, poxa, eu acho que eu vou... isso daí já foi agosto de 2017, tá? Em agosto de 2017, aqueles mesmos atores que pediram para eu poder continuar fazendo uma oficina, eu pensei assim, falei, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer um grupo de estudos para estudar técnicas de coisas que a gente teve uma pincelada na escola de teatro e eu quero dar uma aprofundada na pesquisa. Esse foi o mote da construção da existência do GEAC, que é o Grupo de Estudos das Artes Cênicas. Olha o nome, que básico, né? A Van, acho que brinca comigo, a minha assessora de imprensa maravilhosa, Vanessa Fontes, ela diz, não, mas é um nome muito óbvio. Eu falei, mas era o nome que a gente tinha naquela ocasião, e ficou isso. E aí eu criei o GEAC em agosto de 2017, como um grupo de estudos permanente mesmo, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa da educação, né? De ver o teatro como um objeto de formação mesmo, né? E aí eu comecei o trabalho com esses atores generosíssimos também, que aceitaram o convite desse maluco, e queria ver técnicas, queria construir coisas. E aí a gente começou aos pouquinhos a estudar vários exercícios, a gente começou a brincar ali, e começou a surgir uma coisa que começou a ter consistência, começou a ter força, né? Começou a indicar alguns caminhos. E aí, dentro disso, eu começo a estudar a dramaturgia do dono daquele espaço, que era o Milton Moraes Filho. O Milton tem muitos textos escritos, muitos premiados, e eu falei, gente, vamos começar a estudar essas técnicas, mas usando os textos do Milton? Vamos começar a ler a dramaturgia que o Milton criou? Pronto, já estava iniciado o trabalho através disso. E aí a gente começou. E aí eu estou até hoje na Casa da Gioconda, eu tenho o maior orgulho de dizer que é um espaço onde eu tenho a honra e o prazer de estar como produtor, né, colaborador. Eu colaboro com o espaço pensando coisas junto com o Milton, junto com a Cita Teixeira, junto com o Thiago Ledier, o Thiago Carreira, que são os parceiros que estão junto com a gente agora, e que a gente está pensando aquele lugar, né? Aí a Casa da Gioconda sofre uma reforma, ela fecha. O Milton sabiamente pensou em ter um espaço um pouco com estrutura um pouco melhor para poder receber plateia e artistas, e aí ele faz uma reforma no espaço. Essa reforma começa em agosto de 2019, e em março de 2020 nós íamos reabrir a Casa da Gioconda,
e vem a pandemia. Aí fechamos, aí veio toda a realidade que a gente teve que se adaptar, e agora a gente vai reabrir a casa em 29 de abril. 29 de abril é a nossa nova data de abertura da casa. E eu vou te dizer uma coisa, assim, nós tivemos, o Teatro Entre Fotos teve, para você que está nos assistindo aí, teve a honra de conhecer a Casa da Gioconda, e realmente é como ele descreve, é a casa da avó, que tem sempre um bolo e um cafezinho, porque você se sente acolhido. A Cí estava lá, nos recebeu muito bem, e assim, você entra no local e é um local que você não quer sair mais, né? E aí você depara ali com o Alexandre, aí começa aquele bate-papo, e é o bate-papo do cafezinho mesmo, só falta o bolo, é uma delícia, é um espaço delicioso que vale a pena conferir, sim, né? Tem que conhecer. Se você não conhecer, você vai partir dessa para outra sem saber o que é um lugar bom. Pronto, falei, me manifestei. Eu vou chamar agora esse espaço aqui, Alexandre, de Alexandre, Espaço Alexandre Meirelles. É nesse momento que eu gosto de falar que o Ronaldo vai ter trabalho, porque ele vai ter que pôr fogos assim do lado, fogos de artifício, seu nome passando assim, loop, então ele fica puto, que depois ele tem que editar isso do jeito que eu pedi, ele fica nervoso. Mas nesse espaço eu quero que você deixe aqui para a gente essas novidades aí, que a Casa da Gioconda reabre agora dia 29 de abril, o que você tem de trabalhos novos, o que vai acontecer agora para 2022 que a gente pode esperar. É o teu espaço. Muita coisa boa, muita coisa boa. Obrigado, viu, Maurício, por abrir esse espaço para a gente poder divulgar um pouquinho do que é esse trabalho que a gente faz lá na Casa da Gioconda. E a gente fica muito feliz em saber que a gente vai reabrir a porta, vai dar tudo certo, a gente está muito esperançoso nesse sentido de que a gente vai poder realmente receber esse público, e agora com bolo, né? O cafezinho continua lá na Casa da Gioconda a partir do dia 29 de abril. Então nós vamos ter agora a estreia, né, de Histórias de Chuva, que é uma peça, que é a mesma peça que abriu o espaço lá em 2009, quando o Milton comprou o imóvel, e ele tinha o Teatro da Gioconda, que era o grupo, né, e eles fizeram Histórias de Chuva, foi a peça que abriu a Casa da Gioconda. E agora vai reabrir a Casa da Gioconda, uma nova versão dessa mesma peça, Histórias de Chuva. Então vai ter a inauguração com Histórias de Chuva, aí depois nós vamos ter, em paralelo a tudo isso, né, vamos ter oficinas gratuitas para a população, principalmente a gente quer fazer muitas oficinas agora com crianças, né, crianças e adolescentes ali do entorno. Ali o entorno da Casa da Gioconda está cercado de escolas, e a gente quer abraçar esse público e tentar dar uma formação através do teatro para eles, e vai ser muito legal. Vai ser gratuito também. E aí, dentro disso, a gente também ainda tem a estreia, né? A gente planeja, né? Logo depois de Histórias de Chuva, a gente quer ter a estreia do 5550, que é um texto que o Milton fez durante a pandemia. São 5 pessoas, às 5 da tarde, durante 50 minutos. Essa peça vai ser às 17 horas, aos sábados e domingos também. Depois eu vou divulgar a data, tudo direitinho, vocês fiquem de olho lá no Instagram. E aí, junto com o 550, uma semana depois da estreia de 5550, vem a estreia do meu monólogo, que é o Infância, Cemitério de Brinquedos, onde o Thiago Ledier, meu amigo, parceiro, querido amigo, ele me dirige, e a gente vai estar junto nessa jornada aí também pelo texto do Milton, que é um texto que ele fez em 2009, e que depois, gentilmente, ele escreveu, fez algumas modificações para eu poder fazer essa versão agora inédita. Então vai ser o monólogo Infância, Cemitério de Brinquedos. Depois do Infância, Cemitério de Brinquedos, a gente vai começar uma temporada de ensaios abertos. Ensaios abertos, a gente sempre fez isso, a gente fez isso em 2018, quando a gente teve os ensaios abertos do AB Cenas, que é a Adoniran Barbosa, né? AB é a sigla de Adoniran Barbosa, AB Cenas Paulistanas, que é um texto do Milton sobre as músicas do Adoniran Barbosa. É um texto lindo, maravilhoso, que agora a gente recebeu a bênção de poder fazer esse texto, né? Recebemos um recurso público para poder viabilizar a produção desse texto, que estreia também no segundo semestre, o AB Cenas Paulistanas, que é um texto inédito também do Milton. É o texto que me levou para a Casa da Gioconda, foi esse texto que eu fui fazer a leitura do Milton, e eu persisti, fiquei com ele até hoje, falei, uma hora a gente vai conseguir pegar e vamos conseguir fazer esse texto. Dito e feito. A palavra tem poder. E aí a gente vai fazer o AB Cenas. E daí no segundo semestre também vai ter mais uma oficina para criança e para adolescentes, e aí permanente, a atividade permanente que fica, né, durante o ano todo é o GEA, que é o grupo de estudos, que todas as quartas-feiras
das 7 até as 10 da noite, a gente fica lá estudando teatro, vivendo teatro, vivenciando teatro. Então vai ser o ano todo permanente e a gente vai estudar uma única linguagem. Esse ano a gente optou por isso. A gente falou, vamos estudar só Tchekhov, vamos estudar só Grotowski, vamos estudar só teatro do absurdo, enfim, a gente vai definir ainda o que a gente quer fazer. E também é aberto às pessoas que querem se ingressar, que querem entrar e chegar junto e fazer teatro com a gente. É isso. E fora isso tem a XYZ, né, a produtora, que está fazendo um monte de outras coisas aí que a gente está planejando para esse ano. E os teus contatos, Alexandre? Oi? Ah, tá bom. Meus contatos. A rede social é o Alexandre_Meirelles 45, acho que é isso, né? E tem o Facebook também, Alexandre Meirelles. Logo, logo a gente vai atualizar. O site também já está no ar, o site da XYZ, producões.com.br. Tá bom? É isso. Tá joia, Alexandre. Eu quero mais uma vez te agradecer por você dar um pouquinho aí desse seu tempo que é atribulado, que é cheio de coisas aí, para estar aqui com a gente no canal Teatro Entre Fotos. Foi um prazer imenso estar com você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O trabalho de vocês não fazem ideia do quão importante é o trabalho que vocês estão desempenhando, e eu espero que continue. Eu desejo vida longa a esse canal, porque é uma coisa necessária a gente revisar um pouquinho da nossa história, saber quem são essas pessoas que estão pensando, que estão vivendo a arte, né, independente do que estejam fazendo, mas que estão podendo se doar, né, e oferecer para o mundo aquilo que sai do coração e que tem vontade de falar, enfim. Eu acho que é importante. E vocês estão dando visibilidade para essas pessoas, né, para esses artistas todos. Então, é só gratidão mesmo. Fico muito feliz pela parceria, pela amizade de vocês, e com certeza a Casa da Gioconda está de porta aberta para vocês. Tá bom? Que delícia, que delícia. Gente, tem que conhecer, sim, Casa da Gioconda. Se você quer se sentir abraçado, Casa da Gioconda é o endereço certo. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora aqui no canal Teatro Entre Fotos. Lembrando lá de ativar o sininho, fazer sua inscrição para ser avisado aí quando a gente tiver mais novidades aí para vocês. Até a próxima, até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal.